Boa noite a todos. Deixa eu chamar o meu amigo Roberto aqui. Vamos achar o Roberto aqui no Instagram. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Oi, Roberto. Oi, Cris, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem e você? Tudo certo. Mais uma sexta-feira, você me prestigiando aqui no Dialogue com os Psis. Muito obrigada por ter aceitado o convite para a gente continuar aquela conversa que nós começamos na outra sexta-feira, em abril. Tipo assim, fazendo uma referência ao Nando Reis, né? Aquela conversa que começamos ontem, né? Andando, Exatamente. andando, é isso aí. Prazer estar com você aqui, né? Acho que assim, é sempre muito bom, né? É muito gostoso estar nesse bate-papo, né? Acho que a gente se encontra nesses discursos, né? Que a gente constrói juntos, né? Acho bem bacana. Sim, Obrigado. eu que agradeço. Fabi já entrou, a Raquel, minha Sim. coordenadora lá do CREAS de Piraí, está nos prestigiando. Ótimo, muito bom. A Fabiana também, da Casa de Brincar, também está aí. Bacana, Fabi. Ai, que legal, sejam bem-vindas. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos então falar um pouquinho como que vai ser esse encontro hoje. No nosso outro encontro, você trouxe a sua prática vasta dentro da saúde mental Sim, e acabou que a gente não conseguiu falar do seu trabalho atual, que é a sua pesquisa, sim, junto daquela instituição maravilhosa que você está fazendo seu mestrado, que é a Fiocruz. sim, Uma instituição que é referência não só no Brasil, mas no mundo, na área de saúde. E eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, sabe? De não, a tá gente não bom. conseguiu falar direito desse projeto que é tão bacana. Sim, Precisamos ter um encontro só para falarmos dele, porque ele é muito rico. E sim, aí eu fiz esse convite para você e você prontamente aceitou. Estamos hoje aqui para falar justamente do projeto. sim. Não é isso? Então fica à vontade, Roberto, se apresenta para quem, né, ainda não te conhece. Ok. E aí você pode começar a falar já como que você pensou em fazer esse mestrado, né? O motivo que te levou a fazer esse mestrado e qual é o seu projeto de pesquisa e como que você vem desenvolvendo tudo isso lá na Fiocruz. Ok. Meu nome é Roberto, né? Eu sou psicólogo de formação, atuo na área de saúde mental há mais de 20 anos, estamos aí, né? Quase 25 por aí, 25 anos, né? Esse trabalho que eu faço, que eu realizo, né, dentro do campo da pesquisa na Fiocruz, ele teve início em 2015, quando eu decidi, né, fazer uma seleção para a Fiocruz para cursar pós-graduação em Ciência, Arte e Cultura na Saúde. E assim, era a chance que eu precisava para começar a fazer uma pós que fosse realmente agregar a minha prática já na arte terapia, na arte psicologia, né? E aí eu fui participar dessa seleção na Fiocruz, né? Que era uma seleção de currículo, enfim.
e eu acabei entrando para fazer essa especialização que era presencial. E assim, foi uma jornada, eu costumo dizer que foi a jornada do herói, né? Uma aventura, porque desde conseguir liberação de trabalho para estar cursando essa especialização, e também as questões de trajetos, né? Que a gente mora no interior do Rio e chegar até Manguinhos, né? Que é um lugar longe, né? Assim, a gente pensa que é pertinho, mas não é, né? Então, foi uma tarefa bem legal, assim. Acho que foi, a gente fala que as viagens eram viagens antropológicas, né? Que a gente fazia um percurso totalmente inusitado. Isso aí depois, em outro momento, a gente pode até comentar como esse trajeto que a gente percorre para estudar, né? Sim. Então, a ideia, né, foi construir entrar nesse grupo, né, de pós-graduação que tinha, assim, ele era interdisciplinar mesmo, a gente tinha desde biólogos, pessoas que trabalhavam na pesquisa de bancada e jornalistas, assistentes sociais, psicólogos, atores, músicos, enfim. Era muito vasto. Acho que só tinha eu e uma outra garota lá, a Alessandra, que éramos psicólogos na turma. O resto, a gente tinha todo um discurso totalmente diferente do que a gente está acostumado a encontrar no dia a dia dentro de cursos, né? Sala de aula. Né? Então, isso é Sim. muito rico. Foi Deixa eu muito só te rico falar, você fazer. falou desse processo de ir para o Rio, a Marcele Freixo está comentando aqui que você pulou miudinho para conseguir fazer todo Foi, esse verdade. processo. Isso aí é uma história muito interessante. A Marcela conhece bem, a gente já conversou sobre isso. E assim, foi uma trajetória bem interessante. Para mim, enquanto pessoal, foi uma jornada mesmo de sair da linha de frente, que a gente às vezes só dedica ao trabalho, né? Fica no trabalho, eu precisava dialogar com outras práticas. E a Fiocruz sempre foi uma instituição que eu sempre admirei, sempre quis estar junto, fazendo alguma coisa dentro da Fiocruz. E a partir daí eu comecei a buscar esse diálogo com a academia, né? E buscar novamente retomar essa discussão de pesquisa em artes, né? E aí essa pós-graduação foi assim muito legal, porque a gente formou um grupo muito coeso, um grupo com uma história de coletivo muito forte, né? Foi um coletivo que existe hoje, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente conversa, troca. E nessa formação, né, a gente trabalhou muito as práticas de educação popular e, basicamente, nesse momento, a pesquisa baseada em artes, né, ela ainda não tinha entrado na minha vida, né, mas tinha ali o que era o ciência e arte. Né? O ciência e arte era uma proposta muito interessante que a Fiocruz já tem mais de 30 anos, né? Eles já estão com essa linha de pesquisa de ciência e arte. Escreve juntinho mesmo, é ciência e arte, porque a Tânia Araújo Jorge, que é a coordenadora do laboratório que eu estou, que é o Laboratório de Inovações em Terapias, né, o LITEB, ela é uma médica e a gente está dentro de um laboratório de pesquisa hard, né? Pesquisa de balcão, pesquisa pesada, fazendo arte. Né? Recentemente, lá no nosso laboratório, a gente ganhou um estúdio, tipo um ateliê, né? É o Ateliê Lab, né? A gente já tem lá um espaço, né? Que antes a gente escutava os lugares com os biólogos na bancada lá para fazer as aulas, né? Até as salas de aula. Que E assim a gente... bacana. Isso é uma e a gente, valorização também, né, do espaço, sim, Roberto. É uma valorização do espaço, uma valorização da própria profissão. É sim, muito sim. bacana quando nós estamos no meio da construção e do desenvolvimento do próprio espaço que fomenta, né, Exato. essa pesquisa e tudo mais. Deixa eu só dar um oi para a nossa querida Gabi, que acabou de entrar. Ah, legal, bacana. A Oi, Gabi, o Flor. Vitor, que é o advogado que trabalha comigo lá no CREAS, entrou Sim. também. Muito obrigada. Tem um outro pessoal entrando.
Que eu não A conheço, de Érica, repente sejam seus conhecidos. a Érica é a minha coordenadora na Casa de Brincar. Eu Ai, sou bacana, pianista, né? bem-vinda, Érica. E aí, nesse processo, né, de construção das aulas que eram oficinas de ciência e arte, né, nós começamos a trabalhar com as três categorias cognitivas, né, que são é, a base para o estudo de ciência e artes, né, e a partir disso a gente começa toda uma discussão, né, de como a gente poderia formar um grupo de pesquisa, né, e nesse momento um professor que era coordenador do curso de Educação Popular, o Márcio Luiz Mello, né, o doutor Márcio Luiz, ele vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele participa de um congresso lá em Boston e traz a ideia de começarmos a pensar a pesquisa baseada em artes, né? E aí, nesse processo todo, começamos a ter a literatura norte-americana como base para começar a estudar, né? E aí o grupo se dividiu, tem o grupo da música, o grupo da literatura, o grupo das artes visuais, o grupo da dança, né? O teatro a gente não faz na Fiocruz, o teatro está na USP, com o pessoal da USP fazendo, e esse processo das artes visuais e da literatura, eu fui participar. Eu participo com a Adriele, né? Agora, no início era a Adriele é uma escritora, biomédica, né? Tem vários, ela começou escrevendo fanfic, né? Na internet, e de repente ela começou a publicar, né? Já tem livros publicados, editoras conversaram com ela e já publicaram os livros que ela tem. E o Ricardo, que era um colega que é aluno de doutorado, que trabalhava com filmagens, com edição de vídeos, que a gente começou a trabalhar as artes visuais. E aí, como eu tenho essa questão da arte-terapia como formação, né, e toda essa questão que é inserida na prática da arte como pesquisa, né, Uhum. eu comecei a trabalhar com as artes visuais também. Então, dentro desse processo, né, um processo que a gente foi construindo paulatinamente. E aí terminei a pós-graduação, né? Pós-graduação, eu já tinha essa vontade de começar a pesquisar sobre a educação popular e o movimento operário de Volta Redonda, porque a minha monografia foi sobre uma história de educação popular em Volta Redonda. E aí, como eu comentei na live passada, isso começou lá na Associação de Aposentados, né, que eu já estava dentro inserido numa oficina que eu fazia lá, que se chamava Caminhos Literários, né? E aí eu Uhum. conheci as pessoas que participavam do Caminhos Literários. Essas pessoas começaram a me despertar interesse de pesquisar sobre a história de Volta Redonda, desse processo de educação popular de Volta Redonda. E fui caminhando aí pelas comunidades eclesiais de base, né, conhecendo um pouco sobre essa história dos movimentos sociais em Volta Redonda. E aí, inevitavelmente, né, a gente começa a trabalhar com essas protagonistas que são as mulheres, né, as mulheres de Volta Redonda. Então, o grupo que eu trabalhava era majoritariamente feminino, né, as mulheres que frequentavam mais, tinha poucos homens no grupo, e a gente começa a ver essa história de Volta Redonda, como foi construída essa história, né? E basicamente quase todas as mulheres daquele grupo, elas eram ativistas políticas, elas tinham uma atividade, um questionamento, elas participavam de discussões sobre direitos humanos na UF, né, os encontros da UF, tinha toda uma articulação que a gente, nossa, como que legal, né? Uma população que a gente precisa, né, tá buscando trabalhar de forma a desenvolver mais esse discurso, né? Que a gente trabalha muito segmentado, a política acaba fazendo uma política do idoso, a política do adolescente, isso
constrói a cultura desse grupo, né? E então ser intergeracional seria a nossa meta, né? Então a gente começou a tentar trazer adolescentes, as pessoas do grupo Que para bacana. fazer esse intercâmbio, né? E aí, só que uma construção complicada, porque aí você discute com escolas, tem que fazer outros intercâmbios que às vezes não tem tanta fluidez, né? Mas, enfim, aí eu fui para Fiocruz com essa discussão e escrevi a minha monografia dentro desse contexto. E como a monografia tinha proposta de ser o resultado do trabalho, uma obra, né? A gente poderia fazer uma performance, poderia fazer uma poesia, poderia fazer um vídeo, poderia fazer, enfim. E aí eu comecei a produzir, né, um mini documentário. E esse mini documentário foi muito legal, porque aí eu contei com a colaboração de colegas aqui de Volta Redonda, né, que trabalharam comigo, filmando, buscando. Eu tive a ajuda do falecido senhor Calino, né? O senhor Calino foi um informante de campo importantíssimo na minha pesquisa. Ele me orientou a procurar alguns fotógrafos da cidade, algumas pessoas da cidade que tinham um acervo fotográfico de Volta Redonda muito grande, né? Uhum. E aí a gente foi na casa do senhor Geraldo Bastos, né? Que é uma das pessoas que tem um arquivo imenso da história de Volta Redonda, e ele foi indicado pelo senhor Calino. E aí, para quem não sabe, o senhor Calino é um fotógrafo ilustre aqui de Volta Redonda, renomado, né? Uma excelente pessoa. Ele faleceu já tem uns 2 anos. E assim, ele era um artista, né? Ele fotografava com arte. Então, conversando com ele, a gente falando de fotografia, né? Ele falava que das revoluções da fotografia, né? Naquele momento ele quase não fotografava mais, ele fazia fotografia, as pessoas iam lá, tinha todos os recursos que eram colocados, né? Mas ele era esse olhar sensível, né? Para ver a cena. E uma dos trabalhos dele estava expostos lá na Associação de Aposentados, num espaço que a gente tinha como galeria lá. Então, Ele era realmente uma pessoa ótima, um excelente profissional e uma pessoa ótima. Eu tive o prazer de trabalhar com ele também. Porque, para quem não sabe, quando eu era mais nova, eu fiz uns trabalhos de modelo. Então, eu fui fotografada pelo Calino, que foi olha só, tá muito vendo? bacana. Muito bom. Com certeza, deve ter ficado lindas as fotos, porque você deve Lindas, ter é. O modelado bem. Calino tinha, Muito bom. né, um olhar. Tem outros profissionais que são excelentes em Volta Redonda, que ainda trabalham também, que eu também tive o prazer de ser fotografada por eles. Mas o Calino, ele realmente era uma pessoa especial, né? Sim, sim. Ele era uma pessoa extremamente sensível, educadíssimo, um doce. Então, essa disposição, né, para estar junto, para conversar, para bater papo, ele tinha. Ele não era uma pessoa distante, né? Então, isso foi Sim. muito, muito bom para a minha pesquisa. E eu fui, E esse, conversei, e conheci. esse documentário, Roberto, só fala com o pessoal onde que eles podem achar esse documentário seu, para eles poderem assistir. Sim, ele tá. Eu coloquei uma parte no meu canal no YouTube, né? Então, assim, eu tive um probleminha que foi uma parte do documentário está ainda para ser processada, que não consegui processar o final, mas eu coloquei a primeira parte para a gente começar, porque a gente tem uma entrevista completa e ele dá para a gente ter uma noção de como a gente está trabalhando nessa pesquisa. E aí E aí tá no eu seu canal. comecei. Qual que é o seu canal? Divulga para o pessoal o nome do seu canal. Para o É pessoal. Roberto Silva. Roberto Silva. Roberto Silva, no seu Eu, canal no é, YouTube. é Tem isso. essa parte do documentário que é a parte que já está pronta, que já está Sim, sim. editada. Então assistam, gente, é muito bacana, tá? A Gabi tá elogiando e eu posso elogiar também, eu assisti, Roberto me passou. Muito bom. Realmente é muito interessante. E esse seu olhar, Roberto, assim, eu enquanto mulher, volta redondense, eu preciso Sim, te parabenizar, porque esse seu olhar, né, enquanto homem, conseguir ter esse olhar de que realmente as mulheres volta redondense precisavam ter um espaço, porque infelizmente a gente vive numa sociedade machista e que a sim, voz, né, e as publicações sempre foram dadas muito mais para os homens e não para as mulheres. sim. E como você disse, você teve a oportunidade de descobrir
que muitas dessas idosas, né, hoje idosas, foram naquela época mulheres muito ativas e muito Sim, importantes para a formação de Volta Redonda. Então, assim, seu trabalho é riquíssimo e já começa a riqueza por isso, por essa sua sensibilidade de ter dado voz a essas mulheres. Muito obrigada. obrigado, obrigado a você. Assim, existe nesse momento, né, assim, da pesquisa, né, então, quando eu comecei a pesquisar as fotografias, eu fiquei assim, nossa, mas é muita fotografia. Eu já tinha conversado isso uma vez, acho que com a Ayrton Júnior, que é um amigo meu, professor de artes visuais, que trabalhou na Fundação CCN há muito tempo, hoje é professor do IFRJ. Aí, conversando com Uhum. Ayrton, ele falando, as fotografias da CSN são muito institucionais, né? Então são fotografias que não retratam uma realidade do povo, né? Enfim, não, são fotografias institucionais realmente. E quando eu fui ver esse acervo, ele era riquíssimo. Ele conta a história da política do Brasil da década de 50 até a década de 90 tranquilamente, né? E assim, com fotos de políticos, de pessoas importantes do cenário político. Mas quando chega na história do movimento operário, esse acervo ele não contempla, né? E aí eu falei, não, eu tenho que encontrar a história do movimento operário, encontrar esse acervo fotográfico para eu ilustrar essa narrativa, né? Que a narrativa das mulheres era muito pungente, mas eu queria ter esse registro fotográfico. Então eu busquei na minha pesquisa distribuo em quatro categorias, né? A narrativa acadêmica, né? A narrativa audiovisual, que seria esses filmes, essas fotografias, a narrativa das mulheres, né? E a narrativa política. Então, a narrativa política eu consegui, através de um livro que foi lançado em Volta Redonda para homenagear as mulheres, que foi cedido até por uma colega assistente social, a Neiliane. Nossa, isso aqui vai te contribuir muito. Nossa, ótimo esse negócio aqui. Que era As Mulheres Revolucionárias, né? Um livro escrito, não é um livro, é um catálogo, né? Escrito para homenagear as mulheres de Volta Redonda. E aí, quando eu olhei ali, não tinha nada sobre as mulheres do movimento operário. Então, essas mulheres, novamente, não estavam no contexto das publicações, das narrativas políticas, né? É muito rico o Uhum. livro, muito rica a pesquisa, porque tem assim as mulheres que participaram do marco histórico dos direitos das mulheres, né, de conferências importantes, a Conferência de Beijing na China, que foi um marco histórico na Conferência para a Conquista de Direitos das Mulheres, na Assembleia Constituinte. Então, mulheres que participaram, foram vereadoras em Volta Redonda, numa época que normalmente as mulheres não ocupavam cargo dessa magnitude dentro do cenário Sim. político, né? Então, mas a mulher operária não estava presente nessa discussão. Então, eu encontrei esse discurso muito forte, né, nas narrativas acadêmicas. Então, assim, a publicação de historiadores, né, e o serviço social e administração trouxeram muito essa discussão da mulher operária, do movimento operário em Volta Redonda. Então, publicação da Universidade do IF, não, da Rural, né, do Aham. UERJ, né, o FRJ, desculpa, da FERP, né, Fundação Oswaldo Aranha, né, Fundação A Oswaldo FOA, a FOA, FOA, a FOA, a isso, FERP, que hoje é a UGB. GB, exatamente. Então, e da UF, né? Então, são essas instituições que produziram um discurso acadêmico sobre a mulher as mulheres operárias em Volta Redonda. Então, É. assim, no contexto audiovisual, né, aí entra a questão da arte, né, a impressão que dá, né, e é muito importante dizer isso, né, é que essa história ela começou a ser apagada, né, ela começou a ser desconstruída, né, e lógico que não é à toa, né, essa história dos movimentos sociais de Volta Redonda começou a ser desconstruída, né?
E é muito interessante, né, como que as obras de artes, né, as expressões artísticas na cidade vão falando disso, né, os monumentos que vão sendo construídos, né. Então, aqui na Praça dos Trabalhadores, né, Juarez Antunes, né, que tem aqui, onde tem aquela escultura maravilhosa do Oscar Niemeyer, né, que homenagem aos três operários mortos, né. Essa praça foi colocado bancos que as pessoas sentadas dão as costas para aquele monumento. É um monumento muito importante na nossa cidade, em que as pessoas sentam de costas para esse monumento. E de quebra me colocaram uma imagem do Dom Valdir naquela praça, dividindo a história dos operários com o Dom Valdir, que é uma outra história, né? Uma outra história muito importante. E como Sim. se não bastasse, Dom Valdir está vestido de uma forma muito representativa de um padre, né? de um bispo, né? Com toda a indumentária de bispo, né? E quando Dom Valdir era um homem do povo, né? Um homem que andava pelas ruas de Volta Redonda, né? Tinha uma roupa Uhum. civil, chapéu, né? E tinha toda uma outra. Então, desconstruir essas imagens que têm uma força, né? De representatividade muito grande na cidade. Sim. E, assim, isso tudo é como que essas expressões artísticas elas vão trazendo para a gente essa ideia de que essa história ela não está sendo mais importante para ser contada, né? Por quê? Porque está vindo outras histórias, são histórias de um interesse muito maior que interesse de mercado, que vai colocar essas Uhum. histórias de emancipatórias, né, de lado. E aí, nesse contexto, basicamente, eu fui pesquisar os vídeos, né? Isso que eu falei aqui, tá? Tem um vídeo que um ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos fala sobre isso, né? Ele fica indignado com a praça e outras pessoas também que eu conversei se indignaram também com a praça. E a partir daí eu fui no Sindicato dos Metalúrgicos em Volta Redonda para buscar o acervo imagético que eu precisava para a minha pesquisa. E cheguei lá, fui informado pela secretária, a senhora Beth, e ela falou para mim que não tinha imagens nenhuma, fotografia nenhuma em Volta Redonda, né, que estava tudo em Campinas. E aí eu falei, olha, nossa, que chato, né? Eu não vou em Campinas agora fazer essa busca, que eu queria encontrar isso aqui em Volta Redonda, né? Sim. Né? Não tem um memorial dessa história em Volta Redonda. Como que a gente vai construir, né, essa narrativa? E aí Sim. fui para a internet e aí encontrei no YouTube, né, os filmes feitos por cineastas aqui de Volta Redonda, produtoras de vídeo aqui de Volta Redonda, pessoas engajadas no movimento político em Volta Redonda, e que, através de uma subvenção da prefeitura, construíram um discurso, né, sobre o movimento operário. Mas aí, novamente, aquilo que a gente tinha comentado, não aparece a narrativa das mulheres nesses vídeos, né? E aí eu falei, gente, é a história que a gente precisa contar, né? Essa história que a gente vai trazer para a gente refletir. E aí, E aí vai ela... ficando, né, Roberto, com isso tudo que você está contando, né, vai ficando muito claro o quanto que a mulher já tinha uma força muito menor, e se a mulher estivesse numa classe social menor ainda, menos espaço ela tinha né, em qualquer espaço público, vamos dizer assim, muito menos de Isso, poder. Então, quando você cita que existe sim um material que contempla as mulheres dessa época, é um material, mas eu acredito que seja um material das mulheres que seriam esposas de homens que teriam um nível social mais elevado, né, um sim, poder político na sim, cidade, e aí sim, seriam essas esposas ou filhas dessas pessoas. sim. Fica essa E isso, sensação, né, de que mais é, uma vez a questão da classe social sim, ela é muito forte, da classe social, da política. Então, assim,
E as poucas mulheres que conseguem aparecer, conseguem por conta disso. Exatamente. E essa lógica, né, ela é uma lógica que vai se rompendo, né, com a proposta, né, do Dom Valdir na cidade, né, que chega já com toda aquela história, né, da mudança de visão da Igreja Católica dentro do cenário social, né? Uhum. A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja começa a fazer essa participação junto às pessoas que estão na luta por terra, por direitos, né? E, e, Uhum. e com o lema ver, pensar e agir, né? Que é o lema das comunidades eclesiais de base. Né? Então, ele começa a trazer para essas mulheres, né? Como se fosse um empoderamento, né? Um empowerment, que elas podem, né? Se reunir fora de casa, que elas podem, né? Então, como a igreja tem uma força muito grande, até hoje tem, a gente sabe que a igreja ela mobiliza, seja ela qual for a igreja, ela mobiliza as pessoas de uma forma muito grande, né? A Igreja Católica não fez diferente. Ela mobilizou uma população, né, dentro de um contexto socioeconômico importante. Né? E as pessoas começaram a se atentar que aquele movimento, né, que trouxeram os trabalhadores para a Volta Redonda, né, que aquele movimento que era o movimento da cidade, né, construída, né, para abrigar a metalúrgica, né, para abrigar Uhum. a siderúrgica, era o modelo companital, né, que é esse modelo que as cidades, né, são geridas pela empresa, né, e tinha esse modelo e a partir dali havia um processo de educação do trabalhador para que ele pudesse ser o melhor operário para aquela empresa. Então, o Arigó, que era aquele sujeito humilde que vinha do campo, né, ele tinha a intenção de transformar o Arigó num trabalhador Num profissional qualificado, qualificado. exatamente. E isso é muito Então, interessante, porque aí surge a escola técnica em Volta Redonda, que existe exatamente, até hoje, da CSN, para sim, sim. formar essas pessoas. A história da CSN ela é muito rica. Eu acho É, apaixonante a história, né, da nossa cidade, sim, porque é bem desenhada mesmo. Você vê um modelo americano de sim, bairros bem desenhados e é exato, bem interessante essa avaliação também social. Os sim, bairros, sim, eles foram divididos, foram construídos de acordo com o nível social das pessoas. Então, as casas sim, sim, melhores do Bela Vista e do Laranjal, para os médicos, dentistas, os engenheiros, né, que vieram sim, trabalhar na sim, sim. CSN. Aqueles prédiozinhos mais próximos do antigo hospital da CSN embaixo e os Sim. prédios do Bela Vista também para as enfermeiras, né, para as pessoas que estariam trabalhando um pouquinho abaixo, mas teriam um nível social um pouquinho melhor. E as Sim. casas da vila, do conforto, né, de acordo com o nível do operário, né, do status que ele teria, do cargo que ele Sim, teria na CSN, as casas seriam melhores ou piores, né? E aí as casas do conforto são um pouco menores do que as casas da vila, que são os sim, operários. sim. Assim, eu sou apaixonada por essa história porque os meus avós vieram para Volta Redonda por conta da CSN. Sim. Então, meus avós maternos, os dois mineiros, a minha avó paterna mineira, Bacana. meu avô paterno baiano. Então, todos vieram Olha, para a Volta Redonda para a construção. As avós vieram porque eram filhas, né, de pessoas que vieram trabalhar, e os meus avós já vieram eles mesmos, os homens, né, já vieram mesmo, eles mesmos para eles trabalharem na CSN. Então, sim, assim, a história da nossa. Lógico que depois, Volta Redonda foram construindo outros bairros, né? Foi se sim, sim. desenvolvendo. E aí você vê a diferença mesmo da construção dos outros bairros, que não é tão organizada, né? As ruas não Sim, são planejado, sim, tão planejadas, tão largas, né?
sim. você vê a diferença do modelo americano e depois do modelo brasileiro que foi sendo Com instituído na certeza, cidade. É muito bacana a história. E esse modelo, né, americano, né, e o modelo da comportamental, ele traz também o desejo, né, do estilo americano, do estilo nos Estados Unidos, do pós-guerra, né, que é o American Way of Life, né, Uhum. o estímulo à produção, ao bem, ao consumo, né. Então, as pessoas que vinham para cá, elas tinham uma casa com energia elétrica, né, tinha a possibilidade de ter uma geladeira, uma televisão, né? Então, eram bens de consumo muito desejados naquela época. E Sim. isso era uma promessa de bem-estar social embutida nesse discurso do American Way of Life. Então, Sim. essa promessa, em determinado momento, começa a ser quebrada, né? E é aquela ideia de que as casas do CSN começam a ser vendidas a partir da construção da imobiliária Santa Cecília, e as Uhum. pessoas começam a entender que aquilo ali não era vitalício, não passaria de pai para filho, que o filho ficaria no Sim. CSN, e aí começa toda uma construção de repensar esse lugar de bem-estar social que já estava quase posto, né, dentro da cidade, né? Então, assim, e é importante, paralelo a isso, né, a gente vê os sindicatos que estão sob intervenção do governo federal, né, e faz intervenção nos sindicatos, e a partir daí os sindicatos começam a trabalhar junto com a CSN para ser uma escola de moral cívica, né, como assim, de civilidade, para, né, construir um lugar para o trabalhador dentro é, subserviente dentro do contexto de trabalho da companhia. Né? Então, aí começa então o processo, né, de tentativa, né, dessas personalidades aí políticas, né, importante Volta Redonda, de começar a tentar fazer uma intervenção nesse sindicato e retirar de lá os representantes do governo que eles denominavam pelegos, né? Os pelegos que estavam no, e aí boa parte dessa história do sindicato sobre intervenção se perdeu, né? Porque os arquivos foram destruídos, então a gente não consegue ter acesso a essa história de forma clara, né? E E e aí essa destruição foi na época da ditadura, Roberto, que aconteceu? não foi antes da ditadura um Foi pouco, antes? foi antes da ditadura um pouco e depois veio a ditadura, né? Enfim. E os sindicatos ficaram sob intervenção durante muitos anos, né? Uhum. E aí a construção, né, desse discurso, né, que a CSN tinha de ter essa. Eu falo que era a Volta Redonda era uma cidade institucionalizada, né? As pessoas tinham a manutenção da casa pela CSN, o verdureiro passava pela CSN, o leiteiro passava pela CSN, a carne era cedida pela CSN, então tinha tudo. Mas Aham. bem antes, né, bem antes de surgir o sindicato, aí, a pré-história do sindicalismo, né, os trabalhadores que vinham para Volta Redonda eles trabalhavam numa condição análoga ao trabalho escravo, né? Eles Sim. trabalhavam, ficavam devendo no armazém da CSN, então eles não tinham dinheiro mesmo para poder fazer mais nada. Eles ficavam ali trabalhando muito, né? E não tendo retorno nenhum financeiro. E aí, Sim, quando sem começa estrutura todo esse. nenhuma, porque Volta Sem Redonda era um estrutura. distrito de Barra Mansa, não tinha Exatamente. estrutura nenhuma, né, eram algumas fazendas que tinham aqui, era Sim, mais campo esse sim, distrito. E eu sei disso que meus avós me contavam isso, e aí eles sim, sim. falavam que moravam em acampamentos mesmo, O acampamento né? central é uma fotografia que eu consegui lá do seu Calino, né? Uma fotografia linda, panorâmica do acampamento central. Eu gosto muito Ah, que daquela foto. bacana. Ela está no documentário, ela abre o documentário, me parece. Então, assim, a história, né, vai sendo construída, né, nesses momentos de interesses políticos, né, e, em determinado momento, quando começa o processo de implantação das comunidades eclesiais de base, paulatinamente a gente tem aí, já
pré-ditadura, o golpe militar de 64. Em 64 começa tem o golpe militar, e aí começa todo um processo de tortura, né? Então a gente tem histórias de pessoas que foram levadas e presas no Barra Mansa, no quartel de Barra Mansa. E essa história toda ela vem desenrolando, né? E aí vai mostrando como que Dom Valdir ele foi uma figura importante para a liderança política de Volta Redonda nesse momento. Ele chega na cidade com a alcunha de Bispo Vermelho, né? O Bispo Vermelho. Então ele como o bispo comunista que comia criancinha, tinha toda a história de que comunista era tipo um canibal, né? Ele tinha uns hábitos meio estranhos assim, não só desapropriava, mas também era antropofágico, né? É verdade. Ainda muito interessante, né? Então assim, e a partir disso teve que construir uma relação com a população, que foi uma relação de confiança, né? Antes de começar o trabalho dele nas comunidades eclesiais de base. Então, esse processo ele se dá, né? As comunidades eclesiais de base elas são construídas, né? Com os grupos de reflexão. É construída a pastoral operária, né? Onde as mulheres começam a se articular. Depois elas saem da pastoral operária e vai fazer o grupo de mulheres, né? O Grupo Popular de Mulheres, da OPM, né? E aí a OPM ela é um apoio grande aos trabalhadores, né? Tanto da CSN como os trabalhadores da construção civil. O Sindicato dos Professores, né? Também atuante muito em Volta Redonda nesse período. Estamos falando da década de 70, início da década de 80. E aí, essa parte histórica, né? Eu construí um vídeo, né? um filminho, né? Que concorreu na Semana dos Jovens Talentos do IOC, Instituto Oswaldo Cruz, que é o instituto que eu pertenço na Fiocruz. Que bacana. E foi meu resumo da dissertação foi transformado nesse filminho. E aí eu fiz o desenho lá bem experimental, né? Que a gente nessa prática de ciência e arte ela tem essa coisa de a gente ter um ato experimental, a criatividade, né? E aí eu fiz esse filminho e editei dando ênfase à narrativa da Conceição, né? A Conceição ela vai narrando, eu vou desenhando, né? Que também está no canal, também está no Instagram também. Eu postei como possibilidade de divulgação da pesquisa, né? Então, a ideia, né, basicamente trazer, né, esse tema, né, essas narrativas, né, para o alcance do público, né? Acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa resgatar essa história de Volta Redonda. E para uma população que está, de certa forma, alheia a essa história, né? Então, assim, como a história de educação popular em Volta Redonda, como a história das mulheres foram importantes, né, para a construção de uma identidade num determinado momento dessa cidade, né? A cidade era uma cidade conhecida mundialmente, né, por esses movimentos de força, de resistência, né, de luta política, né? Então, assim, e de repente isso começa a se esvair, né, como se fosse uma coisa ultrapassada, uma coisa assim fora de moda, né? Então, e aí a gente começa todo um desinvestimento de educação popular e a gente vê como que a política começa a ficar enfraquecida em Volta Redonda, né? Como que as construções políticas em Volta Redonda começam a ficar totalmente as pessoas começam a ficar alheias a esses processos políticos, né? Então, Isso acho que é um projeto não só que aconteceu aqui, mas um projeto nacional de esvaziamento dessa educação popular e de enfraquecimento do conhecimento das pessoas com relação aos seus direitos, né, as possibilidades de tirar a força mesmo do povo nas possibilidades de se construir
a própria política, porque sim, nós que somos atuantes nas políticas públicas de suas e SUS, nós sabemos o quanto que é importante a participação popular sim, na fomentação das mudanças, né? Na fomentação de, olha, é isso aqui que a população precisa. Então, vocês que são os políticos que estão aí, que, né, que escrevem as leis e os projetos de lei que colocam em votação, nós que temos que dizer para vocês o que, que nós precisamos. E isso sim, realmente, de uns anos para cá, eu vejo o quanto que está esvaziado isso. A sim, força do povo ela foi esvaziada. Óbvio que a gente teve uma ditadura que foi um absurdo sim, e que, né, tem uma parcela enorme de responsabilidade nisso, mas nós já saímos da ditadura há algumas décadas. sim, Então, já passou do momento da gente, enquanto população, entender a força que nós temos e que só através da nossa voz, enquanto população, é que se mudam as políticas. sim, Porque o político que está lá, muitos, assim, eu não gosto de falar de todos, porque eu sei que tem bons políticos nesse país, tem pessoas que realmente entram para a política porque têm amor ao país, ao povo e que querem realmente trazer mudanças, mas infelizmente nós temos alguns políticos que entram lá apenas pelo dinheiro, sim. para fazer E essa, carreira política e não querem trabalhar e não querem ouvir a população, só querem o seu próprio bem-estar e da própria família. Então, exatamente. isso que você está falando é super importante, Roberto, Então, do quanto que o enfraquecimento da população e da força da população enfraqueceu a construção das políticas públicas que de fato são necessárias para que o povo tenha um bem-estar social adequado. adequado, exatamente, que não seja de mercado, né? Então, Exatamente. essa construção, né? Essa construção, assim, a gente quando está fazendo pesquisa, é muito interessante isso, que você chega, né, com o seu projeto de pesquisa empolgado e você vai, você defende, aí vem aquela pessoa que está lá te avaliando, você está sendo ideológico, não é por aí, né? As coisas não são assim, né? Tem que ter uma crítica sobre isso, né? Então, assim, e aí você começa a distanciar do seu objeto, né, para você ter um olhar, né, crítico sobre esse objeto. Então, assim, essa construção, né, assim, na verdade, eu converso muito com o Luciano, que é um amigo, um interlocutor importante na questão de literatura, né? Eu escrevi um livro escrevi, na verdade, escrevi 2 livros e ele também escreve. E a minha grande história seria contar a história do movimento operário em Volta Redonda, fazer um romance sobre a história do movimento operário em Volta Redonda. Já Ah, tem me até nome. avise, que eu quero É, ler. já tem até nome. Vai chamar é, Cachaça, Tangerina e Dominó, que é como algumas pessoas que ficaram dentro da siderúrgica passavam seus dias lá tomando cachaça, comendo tangerina e jogando dominó. Então, É a gente vai verdade. contar essa história ainda um dia. E eu falei, vou para o mestrado, vou pesquisar nessa área, e daí eu aproveito a pesquisa e depois já vou escrever o romance, uma ficção que já não tem tanto compromisso com a questão dos fatos, né? E aí, quando Sim. você chega nesse processo de pesquisa, que você começa a ser moldado dentro da academia para que você pense, reflita, né, sobre isso. E aí, a ideia que me vem muito forte é como que essas pessoas que participaram pré-Constituição de 88, né, elas construíram tudo que a gente tem. Esse legado que a gente tem de política pública foi construído por eles. A gente não fez quase nada, né? Uhum. A gente não de 90 para cá, né, 2000 para cá, a gente não fez quase nada. Muito mais foi implementar o que eles já tinham pensado lá atrás, né?
foi E, implementação. infelizmente, tivemos muitas perdas também, Sim, sim, sim. principalmente na última década. Exatamente. Então, assim, essa construção, né, que a gente vê, né, basicamente, de empobrecimento da população, né? Então, assim, eu gosto muito de uma ideia do Bourdieu de capital social, capital cultural e capital simbólico, né? E esse capital simbólico de Volta Redonda ele está sendo totalmente desmantelado. A gente já está perdendo muita coisa, né? E eu acho Esse que isso capital, começou, Roberto, com a privatização da CSN. Eu me lembro a sim, potência que era a CSN, e sim, quando aconteceu a privatização, Volta Redonda praticamente quebrou. sim. Então, E assim, aí, muitas pessoas tiveram que sair da cidade, muitos ficaram desempregados, muitos foram aposentados antecipadamente sim, para que não perdessem o tempo de serviço. A minha mãe sim, foi funcionária da CSN, ela saiu um pouco antes da privatização. Foram muitos anos, foram 18 anos que ela trabalhou no CSN, no escritório central. Então, assim, minha mãe fez parte disso, né? sim, sim. E, Dessas e, questões. e essa questão, primeiro, né, a questão da arquitetura de Volta Redonda que está se perdendo assim absurdamente, né? Porque quando o governo federal implantou na Nacional de Siderurgia, né, eles desapropriaram as fazendas Santa Cecília, Fazenda Retiro, e são terras de Volta Redonda que eles na privatização, entregaram, segundo algumas pessoas afirmam, entregaram de porteira fechada a cidade Sim, para a iniciativa privada. Né? E aí, a sim. partir desse processo, né, a gente tem visto o escritório central, por exemplo, é um símbolo de Volta Redonda importantíssimo, né? É um Abandonado. monumento, exatamente. Hoje a gente vê assim a população de rua totalmente, população que está em situação de vulnerabilidade, assumindo aquele espaço, né? Que está depredado, com coisas caindo. Sim, Tem o Centro de Puericultura, eu e a Gabriela, a gente vive falando disso. A sim, Gabriela, a gente fica muito sensível àquele espaço. E olha que isso nem é nossa história. Nós somos assim, pessoas de outros. A Gabriela de São Paulo, eu sou de Minas também, então a gente não tem sim, mas a gente tem um carinho pela história de Volta Redonda, pela forma como Volta Redonda nos acolhe, né? Nos acolheu. Então, sim. assim, essa possibilidade, né, de o recreio dos trabalhadores não funcionar mais, né? Então, É, assim, o a Recreio foi gente, fechado. A CSN, quando foi vendida, todos os clubes sim, viraram propriedade da CSN. O próprio clube dos funcionários, ele só não ficou totalmente nas mãos da CSN, porque o estatuto do clube, eu sei porque eu sou sócia de lá, né, desde que eu sim, nasci, meus avós ajudaram a fundar o clube, meus avós sim, foram sócios fundadores do clube dos funcionários. Então, assim, o clube dos funcionários só por causa do estatuto que dizia que aquilo ali era um clube independente foi o que salvou. Só que a CSN tá, ela tem grande parte dos funcionários também. Ela sim, é sim, proprietária do Aeroclube, ela é proprietária sim, do espaço onde tem o Clube Náutico. Então, assim, a CSN ficou, quando foi privatizada, realmente foi isso. Ela foi privatizada uhum, com o pacote inteiro de Volta Redonda. Eles tinham que ter feito uma separação, eles tinham que ter vendido apenas a usina. A usina sim, e no máximo o escritório central, porque o escritório central realmente era da CSN, era da indústria. exatamente, O exatamente, restante é propriedade do município, não deveria ter sido vendido. E foi. A própria fazenda Santa Cecília, né? A Mata da sim, Cicuta, sim. A mata da tudo. cicuta. A A mata da própria cicuta Mata é da muito. Cicuta, aquele pedaço ali, é da CSN. Sim, A gente fica sim. assim, gente, como assim? Uma É floresta, absurdo isso. né, É absurdo. natural virou propriedade de investidores que não têm conhecimento nenhum, não têm carinho nenhum pela Não cidade. conhece, não conhece, não tem relação nenhuma com a cidade, né?
Sim. Então, assim, a ideia dessa pesquisa, né, o meu orientador chegou aí, acho, o Márcio Luiz, né, do Assuntos Melo, está aí. Então, assim, a ideia dessa pesquisa, ela tem tentar refletir, né, como que essas representações Roberto, simbólicas, né, travou? como que... Você travou, Oi? volta aí. Tá, Volta o que você falou porque travou e aí agora voltou. tá. Então, A o ideia da impacto dessa pesquisa, pesquisa, né? a ideia dessa pesquisa, o impacto dessa pesquisa é pensar essas relações simbólicas, né? Como que esses processos de transmissão de informação, de educação não formal, de ensino não formal, eles constroem e desconstroem relações e vai distribuindo poder, né? Que vai colocando uma população em determinado lugar, que o que a gente viu resultante desse desmantelamento dos movimentos sociais das comunidades eclesiais de base, né? Que é a ocupação do território por outras instituições que vão atuar, né? De forma a fazer o processo de captação dessa população para um projeto outro, né? Então, a gente vê muitos projetos religiosos nas comunidades mais carentes, né? Que vão lá e pensam a questão religiosa dentro de um cunho de caridade, ou mesmo de irmandade, que vai ter um impacto político na vida do país e da cidade, né? Seguindo lideranças que vão dizer que eles respeitam, que eles admiram, que de certa forma são referências para eles de saber, né, do suposto saber, Uhum. e tem dentro desse território, né, os nossos discursos instituídos, que são os equipamentos do Estado, né? Então, nós temos as unidades de saúde, as unidades de assistência social, as unidades de educação, segurança pública nem pensar, né? Às vezes tem uma guarita da polícia aqui, outra lá, mas assim é basicamente isso. E como que esses atores, né, que são técnicos, profissionais, eles vão construindo aí um lugar, né, de não perceber em projetos que eles estão sendo incluídos, né? Qual é o projeto Uhum. que eles estão participando? Que projeto é esse, né? Quando chega alguém, quando chega a gestão muda todo mundo, muda, né? Que projeto é esse, né? A política é a mesma, está instituída, mas em que lugar eu vou ficar dentro desse contexto, né? Então, é aquilo que a gente Porque aí conversou, o que fica transversal é a política partidária, que a política infelizmente partidária. acaba sendo muito forte no nosso país, ela acaba Sim, sendo mais forte do que as próprias políticas públicas instituídas. E sim. é isso que a gente Então, precisa inverter. Eu acho que é isso que a exatamente. força popular, né, a população precisa tomar as rédeas. Não, a política pública é minha. Isso aqui eu Exatamente. preciso para ter um Exatamente. mínimo de sobrevivência. Então, assim, Exatamente. eu acho que é isso que falta um pouco na nossa população, esse entendimento de que a política pública ela é popular. E aí, se entra um político, claro que a questão partidária, né? Ela vai Sim, mudar. A cada 4 anos você muda o gestor que está ali naquela pasta. Então, assim, mesmo que haja essa mudança, é preciso que a força popular venha e que grite: não, você vai mudar até aqui. Você pode até colocar o sim. seu jeito de mexer nessa pasta aqui, mas você não vai tirar os meus Tirar. direitos. E isso é muito importante, se a gente tiver a força do SUS, né? Se o SUS não tivesse toda essa construção bem sólida, a gente já tinha perdido o SUS nesse mandato grotesco que está aí. Sim, E aí sim. é importante pensar, né, que essa questão da política dentro do contexto institucional, né, que a gente tem de formação, tanto as universidades que formam os técnicos,
profissionais que trabalham lá no SUS e no SUAS, né? Tem ali um projeto, outro que não, talvez não seja o projeto que a gente quer, né? Então, a gente pode ter, né, o projeto crítico, e aí a gente tem esse diálogo forte com o Paulo Freire, né, que é como que a gente pode trazer para essa população, né, a possibilidade de construir ali, né, o resgate da cultura local, através dos seus termos geradores, através da investigação daquele território, de perceber a riqueza que aquela população tem naquele território e desconstruir essa ideia de precariedade que as pessoas acabam tendo dentro de uma educação imagética, a educação da propaganda, do consumo. Você tem que consumir o iPhone tal, porque, né, você vai ter status, você vai ter que ter o consumo, né, e vai tirando pessoas, referências de pessoas importantes daquele território e dando voz a outras pessoas que não têm importância nenhuma, muito pelo contrário, que são nulidades dentro do contexto de construção identitária daquela população, né? Então, Sim. a pesquisa baseada em artes ela tem essa função. Hoje a gente está aqui conversando sobre pesquisa acadêmica, né? Falando sobre pesquisa acadêmica, e com certeza a minha pesquisa já está tendo impacto aí nas pessoas. Se eu tivesse escrito um artigo, tivesse publicado numa revista importante, talvez, né, eu não teria esse impacto. Teria, sim, um status dentro da academia, dentro do meu currículo Lattes, Sim. mas não teria esse impacto que a gente tem quando a gente divulga esse trabalho, a gente fala sobre isso, né, e gera essa discussão. Então, assim, é isso que a pesquisa baseada em artes ela traz, né? Então, assim, a questão da mulher no movimento operário, né? Ela é assim o nosso tema dessa dissertação, né? Mas o trabalho com arte e educação popular a gente está fazendo o tempo todo, né? A gente tem uma dimensão de educador, né? Eu trabalho na Casa de Brincar, na Casa de Brincar a dimensão trabalhar com arte, promover, né, encontros através da arte, promover a expressão, né, a questão do cuidado com a criança, com as famílias. Então, isso tudo vem de toda essa construção de um conhecimento acadêmico que está, né, no background, que está de suporte para esse trabalho, né? Então, a gente conversa de diversas formas, né? Uma pena, a gente não, talvez tenha que fazer uma terceira live para falar mais sobre isso. Né? Exatamente isso que eu ia falar É, agora, Roberto. Já chegamos a é, 1 hora de live. o trabalho com mulheres vítimas de violência, né? Agora a gente está lançando um livro que é o livro História, Estados da Pandemia, acho que é isso mesmo, né? Está sendo publicado pela editora CRV, onde eu tenho um texto em conjunto com uma psicóloga amiga minha lá da ENSP, que doutora lá da ENSP. Ela trabalha na parte de direitos humanos. Eu conto a história de como a gente, na Coordenadoria da Mulher em Pinheiral, construiu estratégias para acessar as famílias, entender essa questão de violência doméstica, né? Através do desenho, através de um trabalho remoto, né? Então, assim, como que essa responsabilidade que a gente tem de fazer uma leitura imagética, de conseguir fazer leitura de imagens, né? Entender essas sutilezas, né? Que é a violência psicológica, a violência doméstica, ela Sim. acontece dentro fora do alcance da gente. Agora, na pandemia, se tornou muito mais grave, porque a maioria das crianças as crianças não estavam indo para a escola, né? No ano passado, menos ainda. E a escola, muitas vezes, é um lugar que se apresenta como a criança leva as questões de violência para a escola acaba fazendo algumas notificações, né? Então, esse silêncio, né, que acaba sendo colocado, né, e também junto com a campanha do X Vermelho que nós fizemos, né? Então, assim, Uhum. foi um trabalho muito interessante, e aí a ideia é essa, como que a gente pode construir e produzir também conhecimento a partir da nossa prática, né? Então, essa Sim. troca de informação,
né, entre a academia e a ponta, né, eu acho que é fantástico, né, como que a gente e o grupo de pesquisa que é o NEACS, né, tem uma página no Facebook, não, no Instagram, no Facebook também, mas no Instagram, né, que tem vários pesquisadores, né, a gente está com a coordenação do Márcio Luiz Melo, né, ele trabalha com música, né, tem o Vitor, que é musicoterapeuta, eu vou me comprometer a ter que falar o nome de todo mundo, eu não vou lembrar, isso vai ficar complicado. Mas tem um monte de gente bacana, né? Tem uma equipe Tem galera maravilhosa, tenho certeza. maravilhosa, que a gente vai pensando as coisas juntos ali, eles vão dando ideia, a gente vai construindo, e Sim. aí isso é muito importante. Então, assim, agradecer você imensamente por dar esse espaço aqui para a gente bater esse papo, né? E aí fica o convite para a gente sentar ao vivo depois para a gente conversar, Com tomar certeza, essa pandemia tem que acabar para a gente se encontrar, pelo amor de e a Deus. gente bate o papo e amplia a discussão, né? Acho que vai ser legal. São Eu horas agradeço. aí, com É, vinho, e com vim, uma exatamente. musiquinha de fundo. São horas Exatamente. de discussão maravilhosa aí, com Isso certeza. dá para virar à noite, né? Numa Com conversa boa. certeza. Com a nossa amiga Gabi, com o nosso Isso. amigo Armando aqui, que está dando parabéns para gente. O O Manduca, Manduca? Armandão, psicólogo. É, o Por falar Manduca. nisso, Abraço, Manduca. Armando é meu convidado de semana que vem, aqui no Muito Dialogue com bom. os Psis. Armando vai Foi estar conosco. uma contribuição importante do Armando para mim. O Armando me deu um livro quando eu falei que ia escrever sobre o meu romance sobre Volta Redonda. Ele me deu um livro, A Memória do 50 anos brasileiros, A Memória do Movimento Operário em Volta Redonda. Armando que me deu, está lá a dedicatória dele. Obrigado, Que Armando. Me foi bacana! muito útil esse livro, né? Uso na minha pesquisa. Muito bom, obrigado já. Vou estar aqui para ver o Armando apresentar aqui com vocês. Isso aí. A Gabi também. A Gabi perguntou, Roberto, qual o link do seu documentário? É só o pessoal entrar no seu canal do É, YouTube, é, que aí é, acha, certo? sim. Tem um monte de Roberto Silva lá, né? Acho que ela está falando disso, né? Que deve ter uma confusão aí. Sim. Mas coloca ato experimental ciência e arte, e aí acho que a gente já consegue chegar no livro. Eu Se tinha você mudado o quiser, nome, Roberto, depois você me passa o link, que salvando essa live aqui, eu posso colocar no comentário da live o link. passo, com E aí as certeza. pessoas mais facilmente conseguem acessar o seu documentário, tá Legal, bom? Eu quero agradecer. bacana. Meu tio Paulinho entrou aqui. Tem o Rick, deve ser Ricardo, que está elogiando aqui a live. O Ricardo Malheiros, amigo também, ele é um dos alunos da Fiocruz, doutorado, Ah, bacana. apoiando. O meu tio entrou, o tio Paulinho, que é fruto de toda essa história de Volta Redonda, Que viveu ótimo. muito mais a O história de Paulinho Volta é Redonda do que eu. muito bom. É um arquivo, né, mano? Arquivo vivo. Viu? Muito Ele é um bom. amigo, super engajado Parabéns, na Fábio. política, inclusive na política partidária, meu tio. Legal, legal. O Márcio, meu amigo de faculdade, que nós estudamos juntos na UERJ. Obrigada, Márcio. Márcio sempre aqui. Marcão, amigo que está sempre Bacana. nas lives também. Marjorie, amiga. Se eu me esqueci de alguém, gente, desculpa. Agradeço imensamente a participação de todos, os comentários, o apoio, porque isso é extremamente importante para a gente. Esse projeto é um projeto novo. E eu, assim, eu confesso que eu estou muito feliz com o resultado do projeto, Bacana. com os comentários das pessoas, de que tem sido muito ricas as lives. Muitas pessoas não conseguem acompanhar ao vivo, e aí tem agradecido ter a gravação para depois poder assistir. Então, Legal. eu tenho uma amiga em comum com você, Roberta, Cris Alves, que é minha gerente Sim, lá em sim. Piraí, que ela falou que adora você, trabalhou Nossa, muito muitos bom. anos com você em Volta Redonda. Nossa, verdade. Ela também faz parte dessa história aí de luta antimanicomial, que a gente, né, de Sim. construção do manicômio. Ela é uma pessoa maravilhosa. Saudades, muitos anos que eu não vejo a Cris.
A Cris é ótima, já tem quase 3 anos que trabalhamos juntas lá em Piraí, que ela é nossa Muito gerente lá bom. da Proteção Básica Especial de Piraí. Abraço para ela, nossa, muito bom. Muito bom. Gabi, minha amiga linda, um beijo especial para você. Muito obrigada por ceder o Roberto mais um pouquinho para mim nessa live. A Gabi volta Obrigado. também na próxima live, no dia 21. Estaremos juntas aqui, mais uma live da Gabi, tá Ótimo. certo? E no final do mês tem a minha amiga Luena, que é uma atuante do SUAS há muitos Muito anos. Ela é de bacana. Barra Mansa. Tive o Bom, prazer de conhecer a Luena trabalhando lá na cidade de Barra Mansa. Então, assim, esse mês está recheadíssimo de pessoas queridas e muito bom. conteúdo excelente para vocês assistirem as lives aí. Então, assistam as próximas. Obrigada por assistirem hoje. Roberto, Obrigado a vamos todos. marcar uma próxima live, pode ter certeza. Com certeza, vai ser ótimo. Estou adorando bater esse papo e ter essa interlocução. E é isso, né? Quanto a gente tem de riqueza, né, dentro desse contexto. Queria parabenizar todos os colegas psicólogos que são artistas também. Tiago Cabral, que escreve livros maravilhosos, né? Sim, É, Luciano, também escritor, né? A gente tem artistas plásticos, né? Pessoas escultores, né? Então, assim, a sim, psicologia está muito ligada à questão da sensibilidade, da criação artística, né? Então, acho que sim. isso nos constrói nesse campo, que é um campo de afetos, né? Perceptos, né? A gente está junto aí. É verdade. Muito obrigada, querido. Mais uma live maravilhosa, viu? Obrigado a você, Cris. Boa Beijo. noite, bom final de semana. Beijo. Valeu. Valeu. Bom final de semana. Beijo, gente. Bom final de semana para todos. Até sexta que vem.